Memphis Depay decide, Corinthians vence o Palmeiras e larga na frente nas eliminatórias da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre ânimos, sobre arbitragem. Vou passar um pouquinho sobre isso também, lamentavelmente, mais uma vez. Bom, sou o Luiz Fernando, criei este canal para te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola. E vamos falar hoje sobre Corinthians e Palmeiras. O jogo aconteceu ontem à noite e eu só consegui gravar o vídeo agora por conta de trabalho. Vou falar um pouquinho sobre o jogo, lógico que todos os programas esportivos já abordaram os principais fatos da partida. Corinthians venceu por 1-0 o gol do Memphis Depay. Memphis que vem sendo alvo de críticas aí nas últimas semanas por falta de decidir jogos, e ele tem mostrado que tem sido decisivo sim. O Memphis Depay, desde que estreou pelo Corinthians, tem 30 participações em gol em 47 jogos, além de muitos gols importantes, inclusive em mata-mata. O Memphis tem 12 participações em gol em 10 jogos de mata-mata pelo Corinthians, contando o gol de ontem contra o Palmeiras, e tem sido decisivo. É lógico que tem um contrato com gatilhos muito altos, com números que precisam ser reavaliados por conta da situação financeira atual do clube, mas que o Memphis Depay decide, que ele faz gol importante, que ele joga muito bem clássico, apesar de ter marcado apenas seu primeiro gol em clássicos, ele joga muito bem. Na final do Paulistão, nas duas finais, ele jogou muita bola contra o Palmeiras, deu assistência por Yuri Alberto no Allianz Parque, e no Itaquera ele armou muito bem jogadas, criou boas chances, segurou a bola quando tinha que segurar. Memphis Depay tem sido decisivo, importante para o Corinthians, e gol de cabeça, né, que não é muito forte dele, mas se posicionou muito bem na área para receber um cruzamento, passe, uma assistência do Mateuzinho e definiu o primeiro jogo. Algumas coisas do Palmeiras que eu observei, né? O Palmeiras com pouca pegada na marcação, Lucas Evangelista, sentiu falta do Richard Rios, o clube. O Palmeiras sentiu falta do Richard Rios ali na marcação, na sustentação defensiva. O Lucas Evangelista não é esse jogador que vai ser o pitbull, que vai recuperar muitas bolas. Gostei muito do Sousa, jogador paraguaio que se apresentou, criou boas oportunidades. Vitor Roque ciscou, fez alguns dribles, mas novamente perdeu uma chance de gol, né? Não decide. Tava falando agora sobre Memphis Depay. Esse cara não é o Vitor Roque no Palmeiras, não é o cara que vai decidir. Flávio Lopes entrou muito bem no segundo tempo, muito melhor que o Vitor Roque, já pegando a bola, já sendo incisivo, tentando uma jogada ofensiva. O Palmeiras ali tem alguns problemas, tem uma reformulação acontecendo, né? Se a torcida do Palmeiras percebe que o time está passando por uma oscilação, também tem a ver com a fase de reformulação do clube. Perdeu Estevão, Murilo machucado, Rafael Veiga está em baixa, estava tendo conversas que ele iria sair do Palmeiras, mas por enquanto ainda não saiu. O Palmeiras está se reformulando, tem o Alan pedindo passagem, como eu disse, o Estevão acabou de sair, que era o principal jogador do clube até alguns dias atrás. Enfim, o Palmeiras passando por uma reformulação, ainda assim tem um muito bom time. Gustavo Gomes fez uma partida tenebrosa, os duelos dele totalmente fora de tempo. Cometeu o pênalti no Yuri Alberto, que eu acho que não precisa ter muita discussão sobre a penalidade. Gustavo Gomes foi muito mal na dividida com o Memphis. Além de que tudo, o Palmeiras fez uma atuação muito abaixo em relação à pegada, em relação à marcação. O Corinthians em muitos momentos conseguiu sair de trás tocando, criando algumas oportunidades. O Corinthians dominou boa parte do jogo. Foi um jogo muito legal, um jogo muito vistoso. As duas equipes tiveram oportunidades de gol. O jogo se concentrou 50% do tempo no meio de campo, então um jogo muito parelho, muito brigado, e 26% na área do Palmeiras e 24% na área do Corinthians, isso que mostra um grande equilíbrio, e que o jogo seria decidido nos detalhes, e foi. Falei que ia falar sobre arbitragem. Palmeiras reclama muito do gol anulado do Maurício, que inclusive que baita gol do Maurício, e aí a gente não consegue, né, ter uma certeza sobre o gol do Palmeiras, se foi bem impedido ou não, porque nós não temos o semiautomático. A partir do momento que nós tivermos, nós vamos acabar com esse problema da interpretação, de onde que põe a linha, se tá paralelo ou não tá, se tá mais próximo da área ou não tá. Infelizmente, um jogo muito bom fica marcado por um erro ou não da arbitragem, deixa essas possibilidades de interpretações, de muitas coisas, de debates, que não seriam necessários se tivesse a tecnologia aí a favor da competição da Copa do Brasil, a favor desse grande jogo que foi Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians abre uma boa vantagem, e com certeza o jogo está em aberto, não tem nada decidido. Quarta-feira que vem no Allianz Parque tudo pode acontecer, é apenas um gol.
é que no universo do Corinthians e Palmeiras, um clássico, acho que um gol ele pesa muito. Mas tudo aberto para mais 90 minutos. Vale destacar também a coragem do Corinthians de jogar, vinha passando por um momento de instabilidade. Primeiro jogo do trio, Garro, Memphis e Yuri, no comando do Dorival, o Corinthians jogou muito bem, criou boas oportunidades de novo, impediu o Palmeiras de conseguir jogar, se sentiu confortável em bom momento da partida, muita dedicação defensiva, o quarteto defensivo do Corinthians foi muito bem, os zagueiros e os dois laterais, muito criticados, mas foram muito bem. O Hugo acabou não sendo tão exigido, né? A bola do Palmeiras, que seria o lance decisivo, que foi o gol do Maurício, foi indefensável para o Hugo, mas um muito bom jogo do sistema defensivo do Corinthians. E é isso, o clássico se define no detalhe. No futebol brasileiro ainda, também, a arbitragem interfere muito no resultado, mas quem sabe um dia aí, a partir do ano que vem, talvez com o semiautomático, a gente tenha menos discussões, menos bafafá, depois de um grande jogo de futebol que foi Corinthians e Palmeiras. Surpreendeu as minhas expectativas de um jogo muito truncado, de um jogo muito faltoso. Foi um jogo legal, rolou bem e o Corinthians conseguiu fazer o mando de campo valer, venceu o Palmeiras e leva uma pequena vantagem aí para o jogo de volta. E aí, o que você achou de Corinthians e Palmeiras? Quem jogou melhor? Quem merecia mais? Se tá tudo aberto para o jogo da volta ou não? E quem se classifica? Coloque aqui nos comentários. Bom, eu tô ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Fui!